crianças, hoje nós iniciaremos nossa aula com o livro SESI de Matemática, né? Hoje é quarta-feira, dia 5, e nós vamos ver aqui nessa apostilinha que vocês pegaram aí na escola, as informações aí que nós vamos ter que utilizar para acompanhar as páginas aí. Então, nós vamos fazer hoje a continuação da atividade da página 35, a letra C e D, tá? Depois nós vamos fazer na página 35 e 37, as letras A e B. E também nós vamos ler aqui o Você Sabia da página 39, para depois realizar as atividades aqui da página 39 e 40, A, B, C e D e E. Então, vamos lá, vamos então na página 35, que eu estou aqui nela, né? E agora nós vamos ver aqui que a semana passada nós fizemos essa lição aqui, olha, né, dessa tabela aqui da população aproximada dos países aí em 2019. Agora nós vamos para nós vamos fazer aqui a ordem crescente desses países. Veja bem que eu já comecei para vocês, né? Então, vocês terão que olhar essa tabela da página 34 aqui para responder aqui. Então, observem, crianças, como a gente está trabalhando com números bem altos, né? Olha aqui, se a gente observar aqui a quantidade de números que cada numeral tem, né? Olha lá, aqui eu tenho 9 algarismos aqui também. Então, nós vamos olhar que quanto maior a quantidade de algarismo, maior o número, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E aqui, olha, tá mandando começar a tabela em ordem crescente, de acordo com a população aproximada de cada um. Quero chamar a atenção para vocês nessa palavra aproximada. Então, aproximada, na verdade, não é o valor exato, né? Aproximado refere-se a um arredondamento. A gente usa essa palavra aqui quando a gente aproxima um número que não é o valor exato, mas que está próximo, certo? Então, aqui a Finlândia, eu comecei para vocês aqui, ó. A Finlândia, se eu olhar aqui, ó, é o país que tem menos habitantes, menos população, né? Olha, tá vendo? 5.532.159. Então, eu começo pela Finlândia, que é ordem crescente, lembrando que é do menor para o maior. Aí, vocês vão observar esses dados, né? A quantidade de número, né? E vão colocando aqui na sequência até chegar ao maior população aqui do país, certo? Então, vocês vão colocar o nome do país e a quantidade da população. Esse aqui tá fácil. Agora, vamos para esse outro. Essa letra D, vocês vão ter que fazer um cálculo aí, porque o que pede? Em 1970, o Brasil tinha cerca de 90 milhões de habitantes. Então, nesse ano aqui, ele tinha essa quantidade. Hoje, tem mais de 211 milhões. Então, quanto a população brasileira cresceu aproximadamente? Tá vendo que aproximadamente, gente, não é o valor exato, tá? Aproximado é o mais próximo possível, tá? É uma aproximação, certo? Então, vocês vão fazer aqui o cálculo, pode até ser de cabeça, 90 milhões para chegar em 211 milhões. Quanto aproximadamente, então, o Brasil cresceu com a sua população durante esse período, tá? Então, aproximado. Agora, vamos para essa outra aqui, ó. Vocês vão observar a tabela da página seguinte aí, que são as 10 capitais menos populosas agora do Brasil, tá? Está dentro do Brasil em 2019, seguindo estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é chamado de IBGE. Então, vamos para ela. Aqui, gente, nós temos uma tabela das 10 capitais menos populosas do Brasil em 2019, né? Aqui é o nome das capitais, aqui é a quantidade da população e aqui é o estado que cada uma pertence, né? Palmas pertence a Tocantins, Porto Velho para Rondônia e assim vai. Aqui, gente, eu quero fazer com vocês essa tabela aqui, porque é uma tabela um pouco mais complexa. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos completar esse gráfico aqui observando, né, os números que tem aqui.
correto? Então, veja bem, para isso eu vou ter que observar os valores que eu tenho aqui da tabela e comparar com as barras aqui, ó, tá vendo? A altura dessas barrinhas. Aqui, ó, o próprio livro já começou para mim. João Pessoa tem quanto? Vamos olhar lá, 809 mil. Então, veja bem, tá vendo que aqui, ó, desse lado aqui, nesse eixo aqui vertical, eu tenho a contagem de 100 em 100, ó, 100 em 100 mil, certo? Até 900. Então, tem que observar, essa barra aqui de João Pessoa chegou um pouquinho acima de 800, então eu vou olhar lá, 809 mil, então é João Pessoa. Agora, essa próxima barrinha aqui que eu tô chamando ela de número 2, tá? Essa próxima barrinha, ela tá bem próxima do 300, então eu vou olhar lá. Qual que é a capital que tá bem próxima do 300? Eu sei que é Palmas, então eu tô numerando para vocês. Eu não vou escrever aqui, mas vocês depois irão escrever aqui, tá? Palmas, certo? Aqui, essa outra barrinha eu tô chamando de número 3, então eu vou observar a altura dela aqui. Ela tá passando de 500 mil, né? Então, eu vou observar aqui, qual daqui está passando de 500 mil? Ah lá, Porto Velho. Então, eu vou colocar o nome dele aqui, Porto Velho, tá? E aí, a outra barrinha, eu vou chamar de número 4. Ela tá passando bem pouquinho de 500. Então, eu vou olhar aqui, quem que é a número 4? Macapá. E aí, vocês vão fazer isso com todas. Eu deixei até os números já aqui para vocês observar aí, dá para pausar o vídeo, certo? Olhando certinho para vocês fazerem aí depois em casa, conferir com o meu, tá? Já tá feito, é só vocês observarem. Quero que vocês observem sempre a altura e compare com os números aqui. Não vou fazer todos para vocês aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, aqui, depois desse outro lado aqui, vocês vão ter que preencher essa tabela aqui, tá? Indicando o nome da capital, a população e o estado em ordem crescente. Então, agora ficou fácil, gente. Olha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, né? Ordem crescente não é do maior para o menor, do menor para o maior, então eu vou olhar na barrinha aqui, ó. Qual que é o menor? Qual que é a barrinha menor? Palmas. Depois, qual que é a outra? Um pouquinho maior que palmas, né? E vou olhando a ordem crescente aqui para poder fazer, escrever os nomes aqui, o nome da capital, né? Capital, população, estado. Capital, população, estado. Eu vou colocar aí os nomes. Só eu ir observando as barrinhas aqui que fica mais fácil. Mas vai falar assim para mim, professora, mas eu não posso fazer observando aqui os números? Também pode, mas eu só dei a dica de observar aqui que eu acho que fica mais fácil, mas tudo bem também, tá? Então, crianças, agora nós vamos para a atividade da página 37. Crianças, falei a página errada, não é a página 37, nós já fizemos. Agora vamos para 39, né? A página 39, nós vamos fazer a leitura desse você sabia e responder as questões aqui, tá? Então vamos lá. De acordo com o IBGE, a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, é a mais populosa do Brasil. Sua população estimada em 2020 era de 12.325.232 habitantes. Se fosse considerada toda a sua região metropolitana, ou seja, os 39 municípios que circundam a capital, a população chegaria a aproximadamente 21,700 milhões de habitantes. Então, vejam bem, gente, olha como é grande, né? A capital do estado de São Paulo, como é populosa, na verdade, né? Onde mais se concentra pessoas. Então, sua população estimada em 2020 era de 12 bilhões, mais de 12 bilhões de habitantes, né? Então, olhem, atentem novamente, né? Para a palavra aqui aproximada, certo? Estimada, na verdade, agora, né? Então, olha o que eu trouxe para vocês aqui. Vocês vão escrever agora aqui com cada grupo de algarismo, sem repetir, não pode repetir, o maior número, né?
e o menor número possível. Então, nós vamos criar com esses aqui que estão aqui nesses quadrinhos aqui em laranja, nós vamos utilizar esses números e nós vamos criar o maior número e o menor número possível. Depois a gente vai escrever por extenso aqui. Eu comecei o primeiro para vocês terem uma noção de como faz. Então, professora, mas como que a senhora encontrou o maior número possível? Então, a gente tem que sempre observar a posição do número, o valor posicional de cada número. A gente tem que analisar. Então, para que eu crie o maior número aqui e o menor número aqui, o que eu tenho que fazer? Se eu vou criar o maior número, eu tenho que começar por qual número? Pelo menor ou pelo maior? Pelo maior, exatamente. Então, o maior número daqui qual que é? O 9, eu coloquei ele aqui. Depois, qual que é o próximo maior número? Ah, é o 5, então eu vou colocar ele aqui. Depois, qual que é o próximo maior número? Ah, é o 13, eu vou colocar aqui. Depois, o 2, depois o 0. Então, eu fiquei com o maior número possível aqui que eu poderia formar com esses algarismos aqui. Agora, vamos considerar que eu tenho que fazer o menor número, né? Agora, eu vou criar o menor número com esses algarismos aqui. Para eu criar o menor número, eu tenho que começar pelo menor algarismo, exatamente. Então, vamos, comece pelo 0, depois qual que é o outro menor? 2, depois 3, depois o 5, depois o 9. Agora, o exercício pede que eu escreva aqui o nome deles por extenso. Então, vou escrever 95.320. Depois esse aqui, 2.359. Agora que vocês já sabem, né, como fazer essa atividade, vocês vão dar continuidade fazendo a letra B, tá? A letra C, a letra D e a letra E. E aqui nós concluímos, né, a nossa aula de hoje, que nós ficamos por aqui. Paramos na página 40, então aí. Tá joia, crianças? Então, eu quero que vocês assistam ao vídeo quantas vezes forem necessários, realizem as atividades, dê pausa aí quando precisar, tá? Façam aí com bastante capricho. Até mais, beijinho, fiquem com Deus!